Carinhosamente quero te convidar a abrir a palavra do nosso Pai no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 1. Está escrito assim: portanto, visto que temos este tesouro, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem distorcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho na glória de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos nós mesmos, nós pregamos Jesus Cristo, o Senhor. E nós somos escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder de Deus em tudo excede e provém, e não de nós mesmos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida também se revele em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, sempre seremos entregues à morte, por amor a Jesus. Para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. E nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a pessoa de Jesus Cristo possa transbordar em ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento, esse leve e momentâneo sofrimento, produzirá para nós um peso de glória, um peso eterno. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não podemos ver. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Irmãos, como o pastorzão falou, ele, há um pouco tempo atrás, nos passou a responsabilidade de trazer uma mensagem nessa noite. E eu fui para casa e pedi ao Senhor para que Ele mostrasse aquilo que queria transmitir nessa noite. E eu confesso que, normalmente, a gente já tem uma palavra no coração. Deus, através dos nossos devocionais, da nossa oração, Ele já coloca alguma coisa. E todas as vezes que nós temos a incumbência de trazer uma mensagem, naturalmente a gente corre para aquilo que a gente está estudando, para aquilo que a gente está lendo. Só que nessa noite foi muito diferente. Eu confesso que estava em casa fazendo o esboço, pensando em outra mensagem, quando de repente o capítulo 4 do segundo livro de Coríntios, da segunda carta, vem com muita força ao nosso coração. E no primeiro momento eu tentei fugir, mas o Espírito ele ministrava no meu coração sobre a excelência de Cristo. O Espírito ministrava no meu coração
sobre a sua suficiência. Tudo aquilo que a gente faz nessa casa, tudo aquilo que nós buscamos, aponta em uma direção: revelar Jesus Cristo. E todas as vezes que a gente tem a oportunidade de desfrutar de quem Jesus é, nós naturalmente vamos sendo saciados, vamos transbordando a sua essência. E eu confesso que o meu coração tem queimado com muita expectativa para esse ano de 2025, porque eu lembro que no início do ano, uma palavra muito forte, e eu acredito que tenha sido uma palavra profética de Deus, veio no meu coração. E Deus me revelava que Ele iria trazer um avivamento para a nossa igreja, que algo ia transbordar, que nós viveríamos aquilo que nós nunca tínhamos vivido. Só que naturalmente, para a gente viver tudo que Deus tem para as nossas vidas, para a gente experimentar o que algumas pessoas chamam de outro nível, nós vamos ter que passar por algumas circunstâncias. É quando nós somos espremidos que Deus se manifesta. É quando nós perdemos o controle que Ele se manifesta. É quando tudo ao nosso redor parece que está sem sentido, é que Deus se manifesta. É quando nós não temos mais o controle que Ele se manifesta. E o grande desafio é continuar crendo quando os cenários são totalmente adversos. O grande desafio é continuar buscando a face de Deus quando eu não consigo ver, quando eu não consigo tocar, quando mesmo em um caminho de obediência, um caminho de palavra, a gente vê algumas coisas acontecendo. É nesse momento que nós vamos ter que escolher se continuaremos crendo, se continuaremos buscando, se continuaremos acreditando no que Ele revelou, ou se nós vamos nos amoldar aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas querem. Porque, irmãos, todo mundo tem uma intenção, todo mundo quer algo, todo mundo de alguma forma busca se preencher. E se nós não nos preenchermos com Cristo, nós vamos nos preencher com cargo. Se nós não nos preenchermos com Cristo, nós vamos nos preencher com o que nós fazemos. Se nós não nos preenchermos com Cristo, nós vamos precisar de alguma forma que as pessoas fiquem nos elogiando, as pessoas fiquem nos empoderando para a gente se sentir importante. Só que à luz da palavra de Deus, os homens que marcaram a história do Evangelho, eles viveram tempos de adversidade. Eles viveram tempos de crise, eles viveram tempos de perseguição, eles viveram tempo onde eles não podiam fazer nada a não ser esperar que Deus fizesse alguma coisa, porque Deus só faz alguma coisa quando nós não podemos fazer mais nada. Deus só faz alguma coisa, o milagre, a interferência só vem quando o cenário se torna tão caótico que se torna impossível. É nesse momento que Deus intervém. Só que na maioria das vezes, nós tentamos de todas as formas fazer do nosso jeito. Nós queremos ter o controle e achamos que vamos conseguir alcançar tudo que Deus tem pensando numa lógica humana. Quando o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, no livro de Salmo, no seu capítulo 1, ele vai dizer que o segredo para a felicidade é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Essas pessoas que meditam na lei do Senhor, elas serão como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, produzirão frutos, as suas folhas não cairão. Quem sabe ele estava dizendo de uma outra forma aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para você experimentar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Jesus Cristo é suficiente para que a gente se sinta completo. E Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Corinto, para falar sobre a excelência de Cristo, para falar sobre esse poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
para falar que nós somos apenas um instrumento daquilo que Ele está fazendo. Irmãos, não se engane. Nós temos a real noção que nós somos apenas um instrumento daquilo que Ele está fazendo. Tudo que está acontecendo não provém de nós. Tudo que Deus está fazendo não é mérito humano. Muito pelo contrário. Eu acredito que Ele só está fazendo porque Ele percebe que existe uma intenção de agradar o seu coração. E todas as vezes que nós temos a intenção de agradar o coração de Deus, naturalmente Ele se manifesta. Porque Ele sabe que a honra, a glória vai ser sempre dEle. Paulo tinha a intenção de agradar o coração de Deus. Paulo, ele entendeu o propósito no qual ele foi chamado. Um homem que era perseguidor, um homem que aspirava a ameaça de morte, um homem que colocava medo nos cristãos. De repente tem um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus Cristo muda tudo. Quando nós encontramos com Jesus, é impossível continuarmos sendo a mesma pessoa. Paulo, ele foi transformado pela graça. E agora essa graça que transformou a vida dele começa a ser manifestada através das suas pregações, através da sua postura, através daquilo que ele ensinava. E todas as vezes que Paulo se levantava para ensinar a verdade, todas as vezes que Paulo se levantava para confrontar o sistema, naturalmente opositores se levantavam. E essa carta de 2 Coríntios é para combater os falsos mestres. É para combater pessoas que tentavam de alguma forma descaracterizar a divindade de Cristo. Era para combater pessoas que traziam falsos ensinamentos. Era para combater os judaizantes. Eu lembro que uma vez eu falei aqui do livro O Evangelho Puro e Simples, um livro muito poderoso, e eu confesso que eu estou aqui, esqueci o nome mas eu lembro que foi o mesmo, ninguém leu, né? O Evangelho, eu vou lembrar, foi o mesmo autor do filme, do filme? E o nome dele é? Isso aí. O nome dele é? C.S. Lewis. Crônicas de Nárnia. Um homem, um jornalista, que era totalmente descrente, mas de repente tem um encontro com Jesus Cristo, e ele vê a sua vida transformada, e ele vai falar sobre o poder transformador do Evangelho, e ele cita que o maior perigo que a igreja já enfrentou na sua história foram os falsos mestres. Homens que de alguma forma tentavam deturpar aquilo que Deus tinha colocado realmente na pessoa divina de Jesus Cristo. E é interessante porque, nesse contexto, alguns homens se levantaram contra Paulo. E eles afirmavam que Paulo não poderia ser um apóstolo. Eles afirmavam que Paulo sofria demais. Como alguém chamado por Deus vai sofrer tanto? Como alguém que é chamado por Deus para uma grande obra vai passar por tantas situações difíceis? Eles tentavam, de alguma forma, descaracterizar a autoridade de Paulo. Paulo, então, escreve essa carta, porque eles queriam trazer algumas velhas práticas da religião judaica para o culto ao Senhor. Eles pregavam sobre a circuncisão. Eles tentavam, de alguma forma, fazer com que os cristãos daquela época adaptassem a mensagem de Cristo à religião judaica. E para isso, eles tentavam descaracterizar Paulo. E Paulo então escreve essa carta maravilhosa. E no capítulo 4 ele vai dizer: olha, realmente eu sou ministro pela misericórdia. Eu não mereço aquilo que Deus está fazendo através da minha vida. Eu reconheço que se não fosse essa misericórdia, eu não poderia estar fazendo o que eu estou fazendo. E é por isso que eu não desfaleço. É por isso que eu continuo firme. Porque o Senhor tem segurado nas minhas mãos. Nos tempos de dificuldade, é Ele que tem me sustentado. E eu entendi por que eu fui chamado. Irmãos, você precisa entender o para que você foi chamado. Você precisa pedir a revelação de Deus sobre a sua vida. Sobre qual o propósito dEle na sua vida, para você viver tudo que Deus tem para você,
vai ser necessário Ele revelar o que Ele espera de você. Porque senão nós vamos viver uma vida, um relacionamento cristão, onde o tempo vai passando, nós vamos nos alimentando, nós vamos guardando, mas nada acontece ao nosso redor. Existe o desejo no coração de Deus de transbordar através de você. Ele não quer apenas te encher, Ele quer te usar para alimentar as pessoas que estão vazias ao seu redor. E Paulo tinha entendido isso. Por isso ele fala, olha, o que eu estou pregando é o evangelho que me foi revelado. Quem sabe essas pessoas não tiveram a revelação do evangelho. Para eles o evangelho está encoberto. O Deus desse século cegou. O que Paulo está tentando mostrar? Que algumas pessoas, mesmo estando dentro de um contexto cristão, algumas pessoas mesmo recebendo uma palavra que liberta, que restaura, que ressignifica, essa palavra não tem tido um efeito nenhum na vida delas. Elas continuam sendo a mesma pessoa. E é impossível nós vivermos o evangelho genuíno e continuarmos sendo a mesma pessoa. É impossível a ótica da nossa vida não mudar a partir do momento que eu tenho a mente de Cristo. É impossível eu continuar no mesmo trajeto se um caminho diferente me for revelado. E esse caminho é o próprio Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, eu não prego aquilo que eu penso, eu não prego sobre mim, eu prego Jesus Cristo. O que Paulo está tentando mostrar? Olha, tudo aquilo que foi revelado para mim, tudo aquilo que eu prego, só aponta em uma direção. Irmãos, nós podemos falar sobre diversos homens da Bíblia, nós podemos pregar em diversos contextos, porque a palavra profética, ela vai exortar, ela vai consolar e ela vai edificar. E terão momentos onde nós vamos pregar edificação, construção. Existem momentos que nós vamos pregar exortação, desconstrução. E existem momentos que nós vamos pregar consolo, alívio. Essa é a palavra profética. E é isso que Paulo estava mostrando. Tudo isso que eu tenho feito, consolado, exortado e edificado, vem da revelação de Jesus sobre a minha vida. Vem daquilo que Ele me mostrou. E Ele continua dizendo, olha, realmente, eu não sou merecedor. Eu não tenho o que oferecer. Irmãos, é muito comum nós conversarmos com pessoas que verdadeiramente não se sentem merecedoras. E glória a Deus por isso. Difícil é conversar com alguém que acha que realmente é merecedor. Difícil é conversar com alguém que acha que realmente tem mérito naquilo que Deus está fazendo. Eu vi uma entrevista essa semana do Carlinhos Maia, um influenciador, onde ele diz que ele acha que vai para o céu. Eu acho que vai para o céu. Eu me acho uma pessoa boa. E quando eu li essa postagem, eu pensei, cara, ele não entendeu o que é o evangelho. Ele não entendeu a proposta do evangelho. Porque quando nós nos debruçamos sobre essa verdade, nós entendemos que de bom nós não temos nada. Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do poder dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço rotineiramente. A nossa carne é má. Nós temos dentro de nós uma raiz pecaminosa. Como Paulo diz em Romanos 7. Se eu não faço o que eu quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que existe em mim. Então Paulo está mostrando para eles, olha, eu não tenho mérito no que eu estou fazendo. Mas irmãos, quem de nós tem mérito? Me diz um homem da palavra de Deus, me diz um homem da Bíblia, que foi chamado segundo o próprio mérito. Todos os homens que Deus usou na história foram pessoas totalmente improváveis, foram pessoas que ninguém dava nada, foram pessoas que estavam à margem.
Foram pessoas que não foram escolhidas pelo sistema religioso. Foram pessoas que não tinham talento, pessoas que não sabiam falar. Pessoas que não tinham muito para oferecer. Os menores da casa. O último, os mais jovens. Deus, ele sempre contrariou a lógica e usou pessoas totalmente improváveis. De todas as histórias da Bíblia que me fascinam, eu acho incrivelmente fascinante a história de um homem chamado Jacó. Um usurpador, um mentiroso, um ladrão, um mau caráter. E esse homem, depois que tem um encontro com o anjo no Val de Jaboque, depois que ele entende quem ele é, depois que ele tem o seu caráter transformado, Deus chama esse homem e muda o nome dele, e o nome dele passa a ser Israel. A nação que Deus criou para ele, para si, vem de um homem totalmente mau caráter. Olha a lógica de Deus. Olha os caminhos de Deus. Olha as pessoas que Ele chamou, que Ele comissionou. Olha para você, pô. Olha para mim. Deus, Ele confundiu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As fracas para confundir as fortes. Ele chamou as coisas que não são, as desprezíveis, para confundir as que são. Para que a excelência do poder não seja nosso, mas seja dele. Uma coisa todos esses homens tinham em comum. Esses homens que foram chamados e viveram coisas extraordinárias. No final, eles reconheciam que eles foram apenas um instrumento para aquilo que Deus queria fazer. E é isso que Paulo diz aqui para a igreja de Corinto. É um grande tesouro dentro de um vaso de barro. Eu não sei você, mas há um tempo atrás era muito comum a gente ter dentro de casa aquele porquinho de barro. Um tempo atrás eu vi no Rio, aqui já não é mais muito comum não, né? Mas no Rio ainda tem muito. Nas calçadas, aqueles porquinhos. E lá em casa minha irmã tinha um. E todas as moedas de R$1, irmãos, aquilo era tentador. Você ia na casa de alguém que via moeda de R$1, alguma coisa maligna levantava, que falava, meu Deus, essa moeda no meu cofrinho. Dava vontade de pegar a moeda de todo mundo. Tinha gente que já botava R$2, ó, vinha aqui, 2 moedas, toma R$2, pega. E minha irmã juntou uma grande quantidade de dinheiro na época, quase R$2.000, naquele cofre de barro. Só que, mesmo contendo esse valor, aquele porquinho valia alguma coisa? O que realmente tinha valor é o que ele carregava. Ele continuava sendo um objeto de barro. Ele continuava sendo alguma coisa frágil. E para nós termos acesso àquele dinheiro, o que nós tínhamos que fazer? Deus tem acesso àquilo que está dentro de nós, quando Ele nos quebra. São nos momentos onde nós somos quebrados que nós vamos revelar realmente a nossa essência. Que nós vamos mostrar se nós temos Cristo. Se nós vamos mostrar que Ele é o Rei da nossa vida. É nos momentos onde nós somos quebrados. E o nosso grande desafio é entender que aquilo que nós carregamos é muito precioso. Paulo está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos Jesus como o nosso Senhor e Salvador, como reconhecemos o seu senhorio e a sua divindade, nós recebemos uma filiação, nós recebemos um Pai e nós recebemos o seu Espírito Santo. E é Ele que nos conduz em um caminho de obediência. É Ele que pega as nossas orações e leva aos céus. É Ele
que vai, de alguma forma, manifestar dentro de nós o desejo de buscar o Senhor, de nos relacionarmos com a palavra, de termos um tempo de oração. É Ele que vai manifestar em nós os frutos do Espírito. É Ele que vai manifestar em nós qualquer bondade que a gente faça. É o Espírito Santo de Deus. Esse Deus que nós nos relacionamos muito pouco. Eu li o livro do Francis Chan, O Deus Esquecido. E uma frase que ele postou, que ele escreveu naquele livro, me marcou muito, quando ele diz que se ele fosse Satanás, se ele fosse o diabo, uma das estratégias que ele teria para afastar os cristãos de Deus era, de alguma forma, interromper a sua relação com o Espírito Santo. E nós nos relacionamos muito pouco com o Espírito Santo de Deus. O Deus que nos consola, o Deus que nos afaga, um Deus que é uma pessoa, que está totalmente disponível e todos os dias coloca no nosso coração o desejo de nos relacionarmos. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter tempo de qualidade com Ele, porque Ele revela para nós esse Jesus, Ele revela para nós esse Deus, Ele revela para nós o quanto é poderoso a presença do Senhor nas nossas vidas. Então, o nosso grande desafio é, mesmo fazendo aquilo que Deus quer, mesmo vendo resultados naquilo que a gente faz em Deus, é continuar apontando para um caminho onde a estrela que brilha é a estrela de Jesus Cristo. Todos os dias nós somos desafiados a entender que aquilo que nós fazemos não vem de nós mesmos. Irmãos, todos os dias nós temos que pregar. Todos os dias eu tenho que pregar para a pessoa mais difícil que eu conheço. Todo dia eu tenho que pregar para mim. Todo dia eu tenho que falar do amor de Jesus para mim. Porque muitas são as vezes que, de alguma forma, eu tento esquecer daquilo que Ele fez. Muitas são as vezes que acontecem algumas coisas e, num primeiro momento, eu olho e tento pegar aquilo para mim, mas, na verdade, eu não posso fazer nada que não seja a obra dele na minha vida. Nós não podemos fazer nada se não for Cristo que fizer através de nós. E Paulo está realmente falando, olha, ele usa realmente essas pessoas improváveis. Ele usa essas pessoas que no olhar natural ninguém usaria. Ele comissiona homens e mulheres que estão à margem. E isso só é possível porque primeiro ele transforma o caráter e depois essas pessoas entendem que existe um motivo novo para viver, existe uma vida nova para viver, existe agora um outro caminho para ser percorrido. E esse caminho, com o auxílio do Espírito Santo, nos leva para perto de Deus, nos revela quem é Jesus Cristo e nós encontramos suficiência nele. Nós somos justificados pela fé. Isso não vem de nós, isso é obra do Senhor. Eu quero crer no meu espírito que todos nós que estamos aqui nessa noite, e você que está nos assistindo através da live, você já teve um encontro tão verdadeiro e tão impactante com Jesus, que a sua vida realmente foi totalmente transformada, que a sua vida foi totalmente ressignificada. E Paulo vai dizer, olha, isso aconteceu comigo, e eu sou perseguido por esses homens, mas eu entendo que esses homens me perseguem, porque por amor a Jesus Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Como ovelhas, nós vamos caminhando para o matadouro. Irmãos, por amar Jesus nós vamos ser rejeitados. Por amar Jesus nós vamos ser caluniados. Por amar Jesus nós vamos ser apontados. Isso é natural. É impossível eu estar fazendo a vontade de Deus, é impossível eu estar vivendo o que Ele tem para mim e a minha vida continuar no fluxo natural, onde existe uma aceitação coletiva.
Viver Jesus Cristo vai exigir morrer para o mundo. E quando nós morremos para o mundo, nós morremos também para as pessoas que lá estão. E por isso nós vamos ter que ser perseguidos. E você pode pensar junto comigo, mas pastor, não existe uma perseguição no Brasil. Perseguição tem lá fora. Nós ainda não temos uma perseguição física, mas nós já vivemos uma perseguição ideológica. Já tentam de todas as formas descaracterizar aquilo que nós acreditamos. Em alguns lugares, irmãos que vão para as praças pregar, eles já sofrem agressões. Mas pastor, é muito pequeno diante da proporção de outros irmãos que vivem em outros países. É verdade. Mas em um caminho natural, vai chegar o dia que todos nós, a igreja do Senhor, seremos perseguidos. Mas nós já somos odiados. Porque as trevas, elas não aceitam a luz. As trevas, elas irão sempre lutar contra a luz. E Paulo continua: olha, nós somos entregues à morte todo dia por amor a Jesus. Mas eu creio e por isso eu falo. Irmãos, o que aqueles homens falavam sobre a pregação de Paulo, mesmo ele sabendo o risco que ele já estava correndo, porque ele já tinha enfrentado algum tipo de perseguição, não roubou a mensagem que Paulo tinha dentro dele. E quantas são as vezes que nós estamos em alguns lugares e esses lugares têm poder de roubar a mensagem que nós carregamos. E muitas vezes não é a mensagem falada, é a mensagem vivida. Nós tentamos de alguma forma nos adaptar para sermos aceitos. Nós tentamos de alguma forma dar uma resposta correta para que a gente seja inserido dentro de um grupo. Nós nos adaptamos àquele ambiente para não sofrer nenhum tipo de rejeição. Mas Paulo, ele vai dizer: olha, eu não vou adaptar a mensagem, eu não vou mudar a minha pregação, eu não vou mudar o que eu estou fazendo, porque eu acredito que por amor a Jesus Cristo eu preciso viver isso tudo. Eles não vão mudar a mensagem. Qual mensagem você tem carregado? Qual é a mensagem que está dentro de você? O que tem roubado essa mensagem de você? O que você tem permitido que tire de dentro de você esse desejo de ser essa mensagem? Paulo, ele vai dizer: olha, eu posso até desfalecer. O meu homem exterior pode até se cansar. Porque ele está mostrando, cara, eu posso trazer realmente algumas marcas. Em alguns momentos eu canso. Em alguns momentos parece até que eu vou sucumbir. Eu sou pressionado. Eu sou apertado. Mas eu não desanimo. Irmãos, nós não podemos desanimar da nossa caminhada com Cristo. Nós não podemos desanimar de viver Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Mesmo que no primeiro momento parece que está tudo fora de ordem. Mesmo que no primeiro momento parece que nada vai fazer sentido. Mesmo que no primeiro momento viver Jesus Cristo vai exigir que a gente perca algumas coisas, algumas pessoas. Mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos sucumbir, muito pelo contrário. Nós temos que continuar, insistir, prevalecer. Nós não podemos desfalecer. Nós conversamos com muitas pessoas todos os dias que em algum momento da sua caminhada cristã, elas desfaleceram, elas pararam, porque em algum momento elas foram rejeitadas, em algum momento elas foram usadas, em algum momento elas sentiram que aquilo que ela fazia para o Senhor foi usado por homens.
Mas o nosso grande desafio é não parar. O nosso grande desafio é não transferir para Deus aquilo que nós estamos vivendo com homens. Eu lembro, irmãos, que depois de ter trilhado o caminho do Senhor, eu fiquei afastado do caminho do Senhor por mais ou menos 12 anos. E quando eu voltei, eu lembro que eu fui para uma igreja. E, cara, eu fui num culto. No outro dia o pastor me chamou e falou: eu quero você no gabinete amanhã para a gente conversar. E eu fui, ainda sem entender muito. Mas eu sabia que naquela noite anterior, alguma coisa dentro de mim tinha sido transformada. Eu sabia que eu já não era mais a mesma pessoa. Eu sabia que, de alguma forma, Jesus Cristo tinha me atravessado, me acessado. E eu fui. E eu lembro, isso já faz mais ou menos 12 anos também, 11 anos. Eu lembro que o pastor virou para mim e falou assim: cara, Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem muita pressa de te usar. E quando Deus te colocar no lugar que Ele quer, no lugar que Ele tem para você, algumas pessoas vão se levantar. E eu quero te falar uma coisa: quando essas pessoas se levantarem contra você, se for preciso, eu vou pegar o microfone da igreja para te defender. Porque eu acredito no que Deus vai fazer na sua vida, eu acredito no que você carrega. Irmãos, quando o pastor falou isso para mim, o que eu fiz? Peguei meu coração e dei para ele. Eu ainda tinha tido muito pouca experiência com Deus. Eu estava totalmente desacreditado. Em algumas igrejas, que de vez em quando eu ia, estava rolando até aposta em dinheiro, que eu não passava do Cabo Folia. E eu entreguei meu coração para esse pastor. E eu comecei a ser discipulado, eu comecei a ser cuidado, muito bem cuidado, muito bem discipulado. Ele realmente me apertou, tirou os carrapichos. Só que, em determinado momento, esse pastor caiu. E quando ele caiu, quando o Espírito deixou de habitar na vida dele, ele começou a ter alguns posicionamentos que era contra aquilo que ele falava para mim. Ele começou a ter algumas posturas que naquele momento eu não entendia, mas eu percebia que ele já não estava mais indo numa direção correta. E quando a referência cai, quando a referência machuca, quando ele começou a apertar agora, não apontando o Espírito Santo, mas apontando um caminho humano, eu pensei: cara, eu não vou ficar mais na igreja, pô. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu vou embora. Eu estava há 4 meses de casar com Jéssica. E eu lembro que eu chamei Jéssica e falei: olha, eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja, eu não quero mais. O que esse cara está fazendo é doideira. Ele já caiu mesmo, todo mundo sabe. Jéssica virou para mim e falou assim: eu ia casar com um homem de Deus. Se você não é mais esse homem de Deus, eu não vou casar com você. E ela tirou a aliança e me entregou. Ela preferiu o relacionamento dela com Deus do que continuar comigo. E eu realmente trilhei os caminhos e fui para longe. Voltei às velhas práticas. Voltei a fazer aquilo que eu, de todas as formas, lutei para não fazer mais. Tudo isso por causa de um líder. E eu sei que tem pessoas que estão sentadas aqui nessa noite, que se conformaram com uma posição confortável nessa cadeira, porque um dia alguém te machucou, porque um dia alguém te feriu, porque um dia alguém te decepcionou, porque as coisas não saíram da forma que você pensava. Mas Paulo vai mostrar para nós que a obra que foi iniciada na nossa vida não é uma obra humana, que mesmo ele sendo perseguido pela religião, pelos judaizantes, mesmo as pessoas apontando ele sabia em quem ele cria, e por isso ele pregava aquilo que ele acreditava. Ei, você precisa pregar para você. Você precisa ter uma nova postura, porque você já experimentou Jesus Cristo.
Você já de alguma forma teve acesso a esse lugar, e ele já foi suficiente para você. Só que de repente alguém atravessou o seu caminho. De repente alguém te usou. E o sentimento que você tem com essa pessoa, você elevou também para Deus. Você colocou Deus nessa equação, igual eu fiz. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Jesus Cristo é suficiente. E por mais que algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas realmente não eram para acontecer, por mais que a gente se machuque dentro de um lugar que nós deveríamos receber cura, por mais que pessoas que devessem nos amar, elas nos feriram, Jesus Cristo pode transformar isso em um lindo propósito para você. Porque quem sabe você não esteja sendo quebrado para aquilo que está dentro de você manifestar, aquilo que está dentro de você agora exalar, para que você saiba o quanto de Jesus Cristo você carrega. E todas as coisas cooperam para um propósito. Todas as coisas vão em uma direção. Mas pastor, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo não. Romanos capítulo 1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus anda segundo o propósito. Vai em uma direção. Vai em um caminho. Então, onde você recebeu a ferida, onde você foi machucado, quem sabe foi na igreja, mas é na igreja também que você vai ser curado. É no corpo de Cristo também que ao cheiro das águas brotará. Mas pastor, não quero mais, eu cansei. Normal. Jeremias capítulo 19. Jeremias, para mim, é um dos profetas mais incríveis da Bíblia. Um profeta que chorava, mas obedecia. E chega um momento que Jeremias está cansado emocionalmente, onde ele vira para Deus e fala assim, uma oração. Isso já é Jeremias em capítulo 20, mas nós vamos voltar no 19. Quem dera o ventre da minha mãe não fosse a minha sepultura. Quem dera eu não tivesse morrido na barriga da minha mãe. E ele fala isso porque ao obedecer aquilo que Deus mandou ele fazer, ele foi muito humilhado. Deus, no capítulo 19, manda ele ir na casa do oleiro. Mostra para ele um homem moldando o barro, e o barro se desfalecendo. E ele pergunta, olha, pode porventura eu tornar esse barro a ser como era antes? E ele então pega Jeremias e manda, olha, pega um vaso de barro, vai para a porta da sinagoga, chama os sacerdotes, os anciãos, quebra esse vaso no chão e libera uma palavra de juízo. Diz para esse povo o que eu vou fazer com eles. Estava apontando para o exílio babilônico. Jeremias vai e faz, pega, joga no chão e quebra. O sacerdote, os homens, os filhos de pastor, os homens que cuidavam do templo, pegam Jeremias e dão uma surra nele. Ele fica a noite toda amarrado nessa posição. Quando chega pela manhã, ele fica tão enfurecido, ele fica tão chateado com Deus, ele fica tão bravo que ele vai tirar satisfação com Deus. E ele fala, olha tudo que eu fiz, e olha o que aconteceu comigo. Você mandou eu pregar destruição, você mandou eu pregar morte, ninguém me ouve. Eu sou motivo de chacota, eu sou motivo de vergonha. Eu não quero mais. Para mim já chega. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com esse sentimento dentro de você. Para mim já chega. Para mim já deu. Eu não quero mais.
Até aqui eu fiz, mas eu não vou fazer mais. Mas de repente, ele vai dizer que algo dentro dele começa a aquecer. E ele diz: mas por mais que eu tente conter essas palavras, por mais que eu tente conter, eu não consigo, porque tem um fogo cerrado no meu peito, tem algo que me move, tem algo que me impulsiona, tem algo que é maior do que eu. Sabe o que ele estava falando? Eu sei que mesmo vivendo o que eu estou vivendo, eu não prego eu mesmo. Então eu não posso conter aquilo que você quer fazer na minha vida, Deus. Para de conter, para de tentar lutar contra o que Deus quer fazer através de você. Pare de tentar segurar aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Pare de lembrar das suas dores, das suas feridas, das suas marcas. Pare de lembrar das palavras dos seus acusadores. Pare de lamber as suas feridas, de expor as suas marcas. Paulo, ele vai dizer: eu faço isso tudo entendendo que essa leve e momentânea tribulação, o que ele está dizendo: olha, tudo isso que eu vivo, eu já apanhei, eu já fui preso, eu já tive insolação, eu já passei fome, eu já passei frio, eu já sofri um naufrágio. Tudo isso que eu já passei só tem um motivo: Jesus Cristo. E Ele vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Eu trago no meu corpo as marcas de seguir a Jesus Cristo. Quem sabe nessa noite Deus quer que você entenda que mesmo que você não tenha marcas físicas, existem marcas espirituais, existem cicatrizes espirituais que vão te fortalecer para que você viva o propósito dele na sua vida. Quem sabe aonde foi sua maior dor não vai ser onde Deus vai te usar. E agora as pessoas que olharem para você vão perceber um Jesus Cristo que muda a história, transforma a vida, ressignifica a realidade. E Ele vai continuar, porque eu sei que isso tudo que eu vivo agora, essa leve e momentânea tribulação, vai produzir para mim um peso eterno de glória. Sabe o que Ele está mostrando? Cara, o que eu estou fazendo, por mais que não seja compreendido aqui, por mais que as pessoas aqui me acusem, por mais que eles me chamem de mentirosos, por mais que eles tentem me matar, eu sei que aqui eu não sou bem visto, mas existe um lugar que lá eu sei o que eu estou construindo em Deus. Existe um lugar que foi preparado para mim que não se compara. E mesmo que aqui eu perca a minha vida, mesmo que por amor a esse nome eu perca relações, aqui eu posso perder, aqui eu posso naufragar, aqui eu posso ser machucado, mas tem um lugar que eu viverei eternamente. E lá eu sei que a minha recompensa vai vir, porque eu não busco o que é terreno, eu não busco o que se vê, eu não vivo pelo que se vê. Eu não sei o que você tem visto até hoje na sua vida. Eu não sei o que está diante dos seus olhos. Mas uma coisa eu posso te dizer com muita convicção no meu espírito: vai passar. Vai passar. Porque a única coisa que é eterna é a palavra de Deus. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. E por mais que hoje você não entenda, por mais que o cenário seja caótico, ei, permaneça firme. Sede firmes e constantes. Não seja daqueles que retrocedem. Não seja daqueles que olham para trás. Não seja daqueles que desistem e ficam pelo caminho. Deus está te chamando para construir uma história junto com você. Deus está te chamando
para que através das suas experiências com Ele, pessoas olhem para você e vejam o reflexo da sua glória. E quem sabe você esteja distraído, quem sabe você esteja vivendo a sua vida como se aquilo que você tem para conquistar, aquilo que você tem para realizar, seja mais importante do que aquilo que você tem para construir em Deus. Eu não estou fazendo apologia nenhuma a não viver sonhos e projetos. Não estou falando isso, porque esse Deus pode nos usar para viver o seu reino de diversas maneiras, mas nada disso pode ser mais importante do que aquilo que Ele quer fazer na sua vida, do que aquilo que Ele quer fazer na sua história. Eu lembro que certa feita eu conversei com um homem, e eu caminho para o final porque já estão piscando lá a rola. Um homem muito bem sucedido. E dentro de uma conversa ele falou assim para mim: o que eu tenho hoje, até a minha 5ª geração, ninguém vai precisar trabalhar. Meu Deus do céu. O que eu já tenho. E tudo isso eu recebi do meu pai. Ele deixou para mim. Só que meu pai era um pastor. E em determinado momento, ele precisou fazer uma escolha entre viver a vida de empresário e viver o ministério pastoral. E naquele contexto, ele escolheu a vida de empresário. E ele prosperou muito. E ele deixou muita coisa para mim. Muita. Mas meu pai morreu com um arrependimento. Porque ele sabia que o que ele poderia ter construído em Deus seria muito maior do que aquilo que ele construiu materialmente. Ele conseguiu alcançar o sucesso, ele conseguiu alcançar a riqueza, mas dentro dele ficou faltando alguma coisa. Se meu pai pudesse voltar atrás e ter a oportunidade de escolher, eu tenho certeza que ele escolheria um caminho diferente. Eu não sei se de repente essa palavra é para você. Eu não sei quais decisões você tem que tomar hoje. Eu não sei o que você está vivendo. Mas diante de 2 caminhos, escolha sempre o caminho que vai te levar para onde Deus apontou. Um caminho que vai te levar para o propósito que Ele tem para a sua vida. Porque a vida vai passar, mas o legado espiritual que nós vamos deixar para as pessoas é poderoso demais. E carinhosamente eu quero te convidar a levantar, fazendo uma reflexão sobre quais escolhas você precisa fazer hoje. Esses homens, eles tentaram realmente desafiar o apóstolo Paulo, mas em Filipenses capítulo 3 ele vai escrever: se eles se vangloriam na carne, eu poderia me vangloriar ainda mais. Hebreus, da tribo de Benjamim, quanto a lei, perseguidor, quanto a religião, fariseu. O que ele está tentando mostrar, olha, tudo isso que eles idolatram, tudo isso que eles cultuam, eu poderia ainda mais do que eles, porque eles não são judeus, eles são gentios. Eles não são de linhagem pura. Eles são judeus, mas são gentios. Eu não, eu sou de linhagem pura. Mas ele diz: tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que um dia fui, eu considero perda diante da revelação de Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi construído em torno de mim, hoje eu considero como nada, porque eu encontrei algo que dá sentido à minha vida. E quem dá sentido à minha vida é Jesus Cristo. Chega de procurar, irmãos, em pessoas
Chega de procurar em coisas. Chega de procurar em conquistas aquilo que você só vai encontrar em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E é Ele que te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele te ama o suficiente. Ele te ama o suficiente para continuar o propósito e o projeto que Ele tem na sua vida. Você não é o que fizeram com você. Você não é as escolhas que você fez. Você é um filho, uma filha. Esse lugar ninguém pode roubar. Eu queria te convidar a fechar os olhos. Se essa palavra falou com você, coloque a mão na direção do seu coração. E eu queria que você fizesse uma oração aí, junto comigo. Quem sabe seja uma noite de você se arrepender. Quem sabe seja uma noite de você encontrar suficiência em Jesus Cristo. Quem sabe seja uma noite de você se render para Ele novamente. Você está distante, você está cansado, você está machucado. Você precisa voltar para esse lugar. Você precisa ser esse lugar e você deixou há muito tempo. Para essas pessoas eu queria que erguesse uma de suas mãos. Para aqueles que entendem que precisam voltar para esse lugar. Amém. Amém, minha irmã. Para aqueles que nessa noite precisam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, eu queria que erguesse as duas mãos. E nós vamos orar para encerrar. Amém, minha irmã. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. No final eu queria, glória a Deus, meu irmão. No final eu queria que vocês viessem aqui no canto. E nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar a Deus e te pedir que o Senhor seja suficiente nas nossas vidas. Ah, Jesus, em Ti nós temos completude. Em Ti nós temos tudo que nós precisamos. Estamos cansados de procurar em lugares que não nos levam para lugar nenhum. Nessa noite nós queremos nos render e te dizer que Tu és suficiente. Nós reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, construa em nós, Pai, um propósito. Construa em nós a Sua presença. Ah, Pai, devolva para alguns nessa noite a alegria da salvação. Homens e mulheres que foram machucados pela religião, machucados por líderes, homens e mulheres que fizeram escolhas erradas. Ah, Pai, que nessa noite seja uma noite de arrependimento. Derrama, Pai, um peso de arrependimento. Ouve esse coração aflito. Ah, Pai, outros reconhecem que deixaram de ser essa casa, foram para muito longe, Pai, e hoje reconhecem que precisam voltar, precisam ser. Ah, Pai, que todas as marcas, todas as feridas que nessa noite o Senhor venha curar. Assim como o Senhor profetizou em Oséias no capítulo 6, aquele que fez a ferida irá cicatrizar. E em nome de Jesus nós profetizamos feridas sendo cicatrizadas nessa noite. Aquilo que causava dor, aquilo que causava choro, que nessa noite não seja mais lembrado, que seja um caminho para que o propósito do Senhor seja construído nessa vida. Outros, Deus, reconhecem nessa noite o Senhor como Senhor e Salvador. E eu quero te pedir que o Senhor venha pegar nas mãos, o Senhor venha fortalecer, o Senhor, Pai, venha renovar as forças. Ah, Pai, todo intento de inferno, toda palavra de Satanás, tudo aquilo que vier para colocar dúvida, tudo aquilo, Pai, que vier para de alguma forma desanimar dessa caminhada, jogue por terra, Pai. Segura na mão desse filho, dessa filha, conduza nesse caminho, conduza nessa verdade. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando e que o Senhor venha restaurar altares nessa noite, porque nós profetizamos que onde abundou o pecado vai superar, abundar a graça de Deus. Nós profetizamos, Pai, uma igreja que encontra suficiência em Jesus Cristo. Nós profetizamos, Deus, uma igreja quebrantada aos seus pés. E eu tenho certeza que as portas do inferno não vão prevalecer, porque nós estamos construindo uma casa que não é terrena. Nós estamos construindo uma casa espiritual. E que o Senhor venha nos direcionar, nos iluminar e nos revelar nesse caminho. Nos leve em paz para os nossos lares. Que nós possamos, em nome de Jesus, ver
essa palavra sendo moída dentro de nós, que o Senhor venha estar nos atraindo para perto de Ti com cordas de amor. Pai, que onde nós colocarmos as nossas mãos, haja prosperidade, que onde nós colocarmos os nossos pés, a Sua presença esteja conosco, que a Sua graça, que é melhor do que qualquer coisa que nós possamos experimentar, seja conosco e com os santos que Te aguardam a vida do Senhor. E até lá nós iremos clamar, até lá nós iremos chorar, até lá nós não iremos parar, porque nós sabemos que o nosso pecado não é aqui, nós viveremos a eternidade toda com o Senhor. Você que crê e recebe, aplauda ao Senhor, vai na paz, que Deus te abençoe.